Vamos. Oro em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Dr. Emanuel que faça a leitura bíblica. Salmo número 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e entre seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata anterior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e o que nos ouvem pela Ilha FM. Ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, realizada a 6 de fevereiro de 2006, quarta legislatura. Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2006, nesta cidade de Ilha Solteira, município de mesmo nome, Estado de São Paulo, no edifício da Câmara Municipal de Ilha Solteira, às 20 horas e 18 minutos, realizou-se a 41ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa do primeiro período legislativo da quarta legislatura, sob a presidência do vereador Pastor Sidney Luiz de Freitas e secretariada pelo vereador Mitsuru Oda. Conforme o livro de comparecimento, constatou-se a presença de todos os edis e, havendo quórum legal, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. O vereador Alberto dos Santos Júnior procedeu à leitura da Bíblia, sendo lido o livro de Salmos, capítulo 40. O senhor presidente solicitou a leitura da ata anterior, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 7/2006, sendo encaminhado às comissões para os devidos pareceres. Indicações de números 1 até 6, oficiar-se. O senhor presidente, devido à falta de energia elétrica, está sem sentido aqui, senhor presidente. Retornando, o senhor presidente solicitou a leitura das correspondências, decretos municipais de números 4.037 até 4.060. Portaria número 007/2006 da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira. Comunicado da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira. Ofício número 033 do senhor Gilmar Batista Soares. Ofícios números 9 e 25 de 2006 do IPREM. Ofícios números 103 e 108 da ADIS. Ofício da Caixa Econômica Federal e ofício número 23 do senhor Carlos Renato Soares do Cartório de Ilha Solteira. Tema livre usaram da tribuna os vereadores Alberto dos Santos Júnior, Tereza Alves da Rocha Oliveira, aparteado pelo vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, Dr. Darley de Barro Júnior, Fabiano Pavanelli Albuquerque Mitsuru Oda, aparteado pelo vereador Dr. Darley Barro Júnior e pastor Sidney Luiz de Freitas, justificando também a ausência do vereador Dr. Emanuel Zinese Rodrigues, que se encontrava em viagem a serviço da municipalidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão às 21 horas e 46 minutos, para ficar constando, lavrou-se esta sala das sessões aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2006. Coloco em votação a ata anterior. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata anterior. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento 01/2006. Requerimento 01, de 9 de fevereiro de 2006,
Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja oficiado a senhora prefeita municipal de Ilha Jean Tomás Gomes, solicitando da mesma que informe a esta o que se segue. Existe um cronograma de trabalho para sanar os problemas do córrego sem nome localizado no Jardim Aeroporto? Caso exista, qual prazo para a realização dos serviços? Justificativa. Este requerimento visa obter informações para responder aos anseios dos moradores das adjacências, os quais têm passado por vários transtornos ao longo dos anos decorrentes dos problemas causados pela existência do referido córrego. Várias questões relativas ao meio ambiente, sanitarismo, segurança e saúde precisam ser analisadas e solucionadas, em especial por se tratar de uma estância turística e com a divulgação da construção de um centro de convenções naquele bairro, entendemos que os problemas do córrego devem merecer uma atenção especial. Propositura do vereador Alberto dos Santos Júnior. Segue a assinatura de apoio do Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da 99.7, plateia presente, Luciano Enes, Rodrigo, aqui representando o Jornal da Ilha. Senhor presidente, esse requerimento eu fiz depois de estar reunidos com moradores ali daquela região, e eles, inclusive, hoje à tarde, me ligaram, e eu, antes um pouco de vir aqui para a sessão, eu estive lá verificando a situação que se encontra as adjacências de tal córrego. E realmente está havendo uma necessidade aí de dar uma limpada naquela região. A situação está bastante crítica. Eu sei que estamos aí passando por um momento de chuvas, mas eu acredito que o nosso diretor da prefeitura, o Rocha, vai estar tomando as providências para que melhore. E nós também, há alguns anos atrás, nós discutimos isso, inclusive o córrego sem nome foi discutido muito aqui nessa Câmara Municipal, e tínhamos até um projeto para estar fazendo a canalização daquele córrego e estar fazendo ali uma área de lazer sobre ele. Então é por isso que eu entrei com esse requerimento, pedindo informações aí para a nossa prefeita, para ver se vai acontecer as obras ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Senhor presidente, eu gostaria... É que nós temos aqui no artigo 222 do regimento interno dessa Casa de Leis, que diz o seguinte, né? Pode até ser que eu tenha interpretado, talvez aí com algum erro, esse artigo do nosso regimento interno, mas ele diz o seguinte: serão discutidos pelo plenário e escrito os requerimentos que solicitem. Aí vai lá no seu... Entre várias colocações, tem aqui, informações ao prefeito sobre assunto determinado relativo à administração municipal. Então, eu não sei se eu interpretei errado aqui o regimento interno da casa, e eu entendi, lendo esse artigo 222, que os requerimentos feitos relativos à administração, não há necessidade de colocar em votação. Eu posso estar até errado, gostaria até, o Dr. Darley está aqui, o nosso vereador Dr. Darley, ele poderia até estar esclarecendo para mim se eu estou interpretando o regimento interno errado, mas aqui não diz que coloca o requerimento em votação. 222. Continua em discussão o requerimento. Bom, nós vamos estar verificando, Roberto, o regimento interno para ver se adequa a essa questão, porque ao longo de todos os anos
os requerimentos foram discutidos e votados, né? Então nós vamos estar analisando com cuidado isso, não vemos problema, acredito eu, na aprovação desse requerimento. Então nós vamos colocar em votação o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como está. Aprovado o requerimento. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento 02/2006. Número 2/2006, de 13 de fevereiro de 2006. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja oficiado a senhora prefeita municipal, Odília Jean Tomás Gomes, solicitando a seguinte informação. Cópia da razão, credor referente ao período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2005, da empresa Dorival Donizete Barbosa, Ilha Solteira MS, CNPJ 02-519-119/001-09, inscrição municipal 1336, inscrição estadual 749-008-400.116, razão credor 2005, justificativa. Muitos munícipes vêm questionando o assunto em questão e mais, para tomarmos conhecimento de exercer o papel de fiscalizador. Propositura do vereador Alberto de Santos Júnior, subscrito também pelo vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, mais uma vez, eu gostaria de estar justificando esse requerimento, porque alguns munícipes têm me questionado a respeito desta informação e eu fico, às vezes, com a mão atada, ou talvez com a língua amarrada, né? Porque eu fico impossibilitado de dar essas informações, mesmo porque eu não as tenho. Então, estou pedindo para a nossa prefeita uma informação bastante simples, para que ela possa nos estar informando a respeito de tal empresa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador doutor Darley de Barro Júnior. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, imprensa escrita, Jornal da Ilha, Luciano Enes, Rodrigo, Dorival Donizete. Esse requerimento do vereador Alberto dos Santos Júnior já foi realizado o ano passado. Inclusive, a prefeita já havia até mencionado, através da minha pessoa, que esses documentos estão à disposição, não só de Vossa Excelência, mas também de todo e qualquer vereador desta casa que queiram comparecer à prefeitura e compulsar todos os documentos de todo procedimento licitatório, de todo o contrato que a prefeitura tenha, de todo o pagamento empenhado ou não que a prefeitura tenha realizado, sendo, no nosso entendimento, até desnecessário este requerimento. A prefeitura já deixou as portas abertas, já havia mencionado isto ao vereador Beto, e repito, todos estes documentos estão à disposição lá na Prefeitura Municipal. Eu digo isso pelo seguinte: a Prefeitura já fez várias licitações, já fez vários procedimentos de contratos com várias empresas, e eu não vejo os vereadores questionar estes outros procedimentos. Infelizmente, somente com a empresa do Dorival Donizete Barbosa. Então, parece-me que há uma preocupação somente com ele, não sei porque não há com os outros, embora outras empresas tenham contratos com valores, inclusive, bastante elevados em relação aos pequenos contratos que o Dorival possui com a Prefeitura. Então, Beto, novamente eu digo a você e aos colegas todos, a prefeita está com a Prefeitura aberta, à disposição
de todos os documentos que qualquer vereador queira ou deseje verificar, fiscalizar e tomar ciência de qualquer procedimento que esteja sendo realizado pela Prefeitura. Então, esse requerimento, obviamente, eu não sou contra, mas é desnecessário uma vez que está lá, como sempre esteve, todo e qualquer documento relativo a todas as empresas que realizaram o contrato com a Prefeitura de Ilha Solteira. Continua em discussão o requerimento. Eu coloco em votação o requerimento 02/2006. Com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de citar o artigo 222 do nosso regimento interno. Serão discutidos pelo plenário e escritos os requerimentos que solicitem, e um dos itens é esse que eu acabo de solicitar através de requerimento. Gostaria de frisar mais uma vez o artigo do nosso regimento interno, 222. Apesar de não ser um expert em leis, mas eu gostaria que fosse analisado friamente pelo jurídico desta Casa de Leis a questão desse artigo de número 222. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, como eu também já disse, nós, ao longo de todos os anos, os requerimentos sempre foram discutidos e votados, e nós vamos estar vendo essa questão, vereador, mas hoje estaremos seguindo da maneira que sempre foi aqui nesta casa. Os requerimentos sempre foram discutidos e votados. Então, eu coloco em votação o requerimento 02/2006. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 7. Solicita que efetue reparos e manutenções em todos os pontos de ônibus coletivo de nossa cidade, inclusive efetuando coberturas nos que necessitarem. Justificativa: já há algum tempo munícipes reclamam da falta de reparos e benfeitorias nos pontos de ônibus de Ilha Solteira. Inclusive requer sejam especificados em todos já existentes os horários e itinerários dos transportes realizados diariamente pela Prefeitura Municipal. Esta propositura tem como vereador autor Dr. Darley de Barros Júnior, sendo subscrito também pelos vereadores Luiz Otávio Colos de Paula, Tereza Alves da Rocha Mitsuru Oda, Dr. Emanuel Rodrigues e pastor Sidney Luiz de Freitas. Indicação número 8. Solicita que construam a cobertura no ponto de ônibus existente na Alameda 3, esquina com a Rua N, no bairro Novo Horizonte, mais precisamente próximo ao Orelhão. Justificativa: esse pedido se faz necessário uma vez que muitos moradores daquela localidade necessitam de um lugar para se acomodarem dos dias de sol e chuva, pois atualmente só existe uma estaca indicando o ponto de ônibus. Também tem como autor o vereador Darley de Barros Júnior, sendo subscrito pelos vereadores Dr. Emanuel, pastor Sidney, Tereza Alves da Rocha, Luiz Otávio Colos de Paula e Mitsuru Oda. Indicação número 9. Sugere que nomeie as comissões organizadoras de todos os eventos que poderão ser realizados neste ano de 2006, tais como FAPIC, Festival MPB, Festival Gospel, Semana Municipal da Mulher, Festa do Pescador, Consciência Negra, dentre outros. Justificativa: estando as comissões constituídas antecipadamente, as mesmas poderão organizar os eventos com tranquilidade e, se possível, obter patrocínios e parcerias com a iniciativa privada. Propositura do vereador Dr. Darley de Barros Júnior, sendo subscrito também pelos vereadores Tereza, Luiz Otávio, pastor Sidney, Dr. Emanuel e Mitsuru. Indicação número 10. Solicite que realize convênio com a FINASA, órgão do Ministério das Cidades,
para obter recurso federal para o término do aterro sanitário. Justificativa: é este órgão o responsável pela análise desse projeto, pois nossa cidade possui até 30 mil habitantes. Propositura, Dr. Darley de Barro Júnior, subscrito também pelos vereadores anteriormente citados. Indicação número 11. Solicita que determine ao Departamento de Transporte da Prefeitura Municipal que seja fixado em toda a sua frota de ônibus, especificamente no para-brisa, cópia dos artigos 28 e 29 da Resolução 1116, de 5 de outubro de 2005, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também seja dada a ciência às polícias rodoviárias da região sobre a vigência desta resolução, pois é desnecessário a autorização junto à Polícia Rodoviária ou para que a Prefeitura possa realizar o transporte de estudantes desta cidade. Justificativa: existem rumores que havia necessidade de autorização para realizar o transporte dos estudantes. Ocorre que a atual resolução demonstra desnecessidade de qualquer autorização. Ainda a publicidade da resolução evitará transtornos aos estudantes e motoristas. Vereador autor, Dr. Darley de Barro Júnior, subscrito pelos demais vereadores anteriormente citados. Indicação número 12. Encaminho o anteprojeto de lei número 01, de 8 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no município de Ilha Solteira. Justificativa: referido projeto visa conceder à pessoa física ou jurídica domiciliada no município incentivos fiscais para a realização de projetos culturais. O incentivo fiscal corresponderá ao recebimento por parte do empreendedor de qualquer projeto cultural no município, seja através de doação, patrocínio ou incentivo, de certificados expedidos pelo poder público, correspondente ao valor do incentivo autorizado pelo Executivo. Os portadores de certificados poderão utilizá-los para pagamentos dos impostos sobre serviços de qualquer natureza e sobre o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano. Propositura, vereador Dr. Darley de Barro Júnior. Indicação número 13. Solicita com urgência a indicação dos serviços de tapa-buracos e, posteriormente, o recapeamento no Passeio Manaus Viela de 200, conforme processo protocolado 471/2006 GER. Justificativa: considerando o grande número de veículos que trafegam pela localidade, as condições em que se encontra a referida viela oferece risco tanto para as pessoas quanto para os veículos. Os moradores julgam de suma importância o serviço de tapa-buracos e, posteriormente, o recapeamento. Vereador autor, Alberto dos Santos Júnior, subscrito pelo vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Indicação número 14. Solicita com urgência a construção de um ponto de ônibus com cobertura na Avenida Continental, entre a Rua Sete Quedas, no bairro Santa Catarina, conforme ofício 013/2006, de 9 de fevereiro. Justificativa: trata-se de uma reivindicação dos munícipes da melhor idade, adultos, estudantes, crianças e funcionários da CESP, da usina de Ilha Solteira, que necessitam de ônibus escolar, circular e linha quando dirigem ao local onde o coletivo para, onde os mesmos ficam expostos ao sol e chuva, muitas vezes transformando em problemas de saúde. Com a construção do mesmo, solucionaria um problema que ora assola os moradores daquela região. Propositura do vereador Alberto dos Santos Júnior, subscrito pelo vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Indicação número 15. Solicita que viabilize junto ao Departamento de Segurança de Trânsito e Obras a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Brasil Sul, na altura da rotatória em frente à panificadora Quipão. Justificativa: aquele local agrega vários tipos de comércios, como padaria, pizzaria, banca de revistas, bicicletaria, loja de pneus, livraria, sorveteria, e está muito próximo da escola Urubungá. Fatores que contribuem para que um grande fluxo de pedestres, ciclistas, motoristas e transeuntes circulem pela avenida e adjacências. O fato de não ter um redutor de velocidades
tem causado vários acidentes envolvendo todas as categorias citadas acima, conforme relato e estatísticas de um dos proprietários de comércio da localidade. Entendemos que esta medida preventiva é necessária para garantir a segurança e integridade dos cidadãos. Vereador autor Luiz Otávio Colos de Paula. Indicação número 16. Solicita que efetue a limpeza e poda de grama na área verde localizada na Alameda Rio Grande do Sul, no bairro Morumbi. Justificativa: moradores daquela localidade reclamam que o mato está alto, tornando-se habitat para animais peçonhentos e insetos. Propositura: vereador autor, Dr. Darley de Barro Júnior. Indicação número 17, solicita que coloque placas identificando a rua Rio Guaíba, localizada no bairro Morumbi. Justificativa: esta indicação visa atender aos moradores, Correio, Prefeitura Municipal, dentre outros que necessitam de tal informação. Também de autoria do vereador Dr. Darley de Barro Júnior. Indicação número 18, solicita com urgência a execução dos serviços de tapa-buracos e posteriormente o recapeamento do passeio Cabo Viela 300, conforme ofício número 14 de 10 de fevereiro. Justificativa: devido à grande procura dos moradores junto ao vereador, os mesmos se reivindicaram os serviços de tapa-buracos, considerando que é de suma importância de que estes cuidados sejam tomados visando contribuir com a segurança de todos que se utilizam desta viela, haja vista que a mesma se encontra em condições precárias, oferecendo risco tanto para as pessoas quanto para os veículos. Propositura do vereador Alberto dos Santos Júnior, subscrita pelo vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Todas estas indicações são endereçadas à excelentíssima senhora prefeita municipal, senhora Odília João Tomás Gomes. Todas as indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências que deram entrada na casa. Ofício número 39/2006 do Instituto de Previdência Municipal para a Câmara Municipal. Assunto: balancetes encaminha. Ilha Solteira, 7 de fevereiro de 2006. Pelo presente, vimos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar anexos os balancetes financeiro da receita e da despesa referente ao mês de dezembro de 2005 para conhecimento e apreciação de Vossa Excelência. Ao ensejo, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Sebastião Benedito Gonçalves, diretor superintendente. Ofício circular número 01/2006 da Câmara Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, janeiro de 2006. Senhor presidente, pelo presente vimos comunicar-lhe a composição da Câmara, bem como da mesa diretora para o ano de 2006. Mesa: presidente Cláudio Domingos Salgado Olores, vice-presidente José Júlio Tibúrcio Rezende, Moisés Cabreira Corvelo, primeiro secretário, e segundo secretário Saulo Herédia Carraro. Vereadores: Almir Rodrigues da Rocha, Antônio Carlos de Melo Sá, Arildo Gomes Pereira, Arnaldo Gonçalves de Souza, Cláudia Saraiva Santos, Laércio Leite de Camargo, Nelson Joaquim da Silva e Sérgio Henrique Clementino Folha. Cordiais saudações, Cláudio Domingues Salgado Olores, presidente. Telegrama do Ministério da Saúde, Brasília, 3 de fevereiro de 2006. Senhor presidente, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme os dados abaixo. Beneficiário: Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, valor bruto R$ 1.585,27, programa pagamento de FAEC AIH, proposta 11/2005, Municipal, Unidade Federação São Paulo. Destacamos que as informações sobre a liberação de recursos estão disponíveis em nosso endereço eletrônico www.fns.saude.gov.br ou ainda por meio de ligação gratuita à central de atendimento. Ofício número 4 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu,
2 de fevereiro de 2006, senhor presidente, em atendimento ao ofício 55, protocolado nesta casa sobre o número 1655, o qual encaminha requerimento número 124/2005, de autoria do vereador Dr. Darley Barro Júnior, enviamos cópias do projeto solicitado atenciosamente. Carlos Juliano Budel, presidente. É o projeto da farmácia Amiga. Lido, senhor presidente. Bom, todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria, com cópias aos vereadores interessados. Nós vamos dar início agora ao tema livre. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Alberto dos Santos Júnior. Mais uma vez, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, nobres edis, plateia, ouvintes da 99.7, Rodrigo aqui, representando o Jornal da Ilha, não há mais nenhum jornalista, né? Cumprimentar a presidente do PP, doutora Marisa, enfim, cumprimentar a todos. Senhor presidente, eu gostaria nesse momento de tecer alguns comentários. Gostaria também de parabenizar o doutor Emanuel pelo exercício da presidência desta Casa de Leis no ano de 2005. Parabenizar por quê? Parabenizar porque eu tive acesso a algumas informações junto a essa Casa de Leis e também através do Jornal da Ilha de uma reportagem que traz aqui. Câmara utiliza apenas 35% da verba permitida por lei. Isso, é lógico, se dá com o trabalho de um presidente, ali, trabalhando para que a Câmara economiza, mas também não podemos deixar de enaltecer aqui os trabalhos, quero que ele me permita chamá-lo só de Toninho, simplesmente Toninho, que é o contador desta casa e que ao longo de 2005 fez um trabalho aí bastante sério. Nem as correspondências enviadas fizeram com que essa Casa de Leis gastasse mais do que o permitido. Mas nós também não podemos esquecer, porque essas economias, elas não vêm simplesmente porque o presidente trabalhou sério, porque o contador trabalhou ali seriamente, é porque teve uma equipe por trás disso daí também. Tem o pessoal que trabalha na copa, na limpeza, que de uma forma ou de outra contribuíram, pessoal da secretaria, os próprios assessores especiais, assessores de vereadores, enfim, foi 100% dessa Casa de Leis que fizeram com que essa economia e esse dinheiro é devolvido para a prefeitura, né? É devolvido e se economizou dessa forma. Mais uma vez, eu quero parabenizar a todos que trabalham nessa Casa de Leis, por ter feito aí essa economia. Recentemente, nós podemos observar que teve uma reportagem de um pessoal que estava lá em Foz do Iguaçu, né, doutor Herbert? Os vereadores lá, e eles estavam lá exatamente para gastar a diferença que faltava para eles chegarem no 100%. Senhor presidente, eu gostaria também de esclarecer, inclusive o doutor Darley entrou com uma indicação para um ponto de ônibus lá no final da Rua N. Eu fui procurado também por alguns munícipes e me procuraram no dia 8. Aí eu entrei com um ofício na prefeitura e quando fui protocolar, a indicação, o nobre vereador doutor Darley já tinha protocolado. Só estou dizendo isso, doutor Darley, porque o pessoal me procurou e, de repente, eu não dou um retorno para eles, então eles podem, né, achar que a gente não levou em consideração o pedido deles. Eu gostaria de falar também, que fui procurado por muitos munícipes a respeito da avenida.
as árvores que tem na avenida e precisando de poda, porque o pessoal tem dito que estas árvores elas estão atrapalhando um pouco a iluminação. Gostaria de esclarecer para essas pessoas que me procuraram que eu não fiz nenhuma indicação, não fiz requerimento nenhum, porque eu tive uma conversa com o diretor do agronegócio, João de Oliveira Machado, não só a respeito da avenida, como também da rua que passa paralela ali ao Passeio Paraty, entre o Passeio Paraty e um alojamento, que tem ali um alojamento do antigo centro de treinamento. Eu conversei com o João e ele me disse que não haveria necessidade de estar fazendo aí uma indicação para poder fazer o serviço, que ele, assim que dá uma diminuída aí nas chuvas, ele vai estar aí providenciando a poda das árvores. Eu estive também esse final de semana, para ser mais claro, na sexta-feira, reunido com alguns moradores do Recanto das Águas. E eles, inclusive, me levaram lá no local e me mostraram ali uma condição insegura, que é a entrada quando você entra no Recanto das Águas pela caixa d'água. Foi feito o asfalto, a prefeitura ela abriu mais ali a entrada, mas infelizmente os motoristas eles não estão usando tudo aquilo que a prefeitura abriu, eles usam simplesmente 50% da entrada e o pessoal é preocupado com o acidente, eles pediram para que a prefeitura tomasse algumas providências. Conversei com o Rocha, inclusive agendamos para amanhã, porque não é só ali, tem mais um outro local que a condição insegura é até um pouco mais forte, mais ferrenha. Conversei com o Rocha e nós vamos estar amanhã, após as 17h30, lá no local, e vou até levar, ver se o Gilmar pode ir junto, para estar vendo ali a necessidade de se fazer um balão, de se fazer alguma coisa para que os munícipes que trafegam naquela região possam trafegar ali com mais segurança. E eu gostaria de deixar aqui, senhor presidente, não só a Vossa Excelência, mas a todos os edis dessa Casa de Leis, que eu acho que a palavra correta não é essa. Eu acho que nós devemos sentar o mais rápido possível, mais uma vez eu vou bater na questão do recesso, nós devemos sentar o mais rápido possível, eu acho que nós não devemos esperar a decisão de Assembleia Legislativa, de Câmara dos Deputados, de Senado, eu acho que nós temos que sentar, nós já temos algumas cidades que já baniram o recesso do meio do ano, que já não vão ter mais recesso no meio do ano. Se nós tivermos uma economia que de 30%, nós utilizamos apenas 35%, eu acredito que se nós suspender esse recesso do meio do ano, eu acredito que pelo menos 0,5% vai ter mais de economia. Eu acho que nós temos aí 75 dias de recesso no decorrer de 365 dias. Então, ou seja, vereadores, deputados, eles estão sendo considerados especiais. Por que especial? Porque eu acho que é a única categoria do Brasil, vou até arriscar e falar talvez uma besteira aqui, no mundo que tem 2 férias por ano, uma de 45 dias e uma de 30. Então, eu gostaria de pedir aos nobres pares que marcar um dia, vamos sentar, vamos conversar a respeito desse recesso, vamos assinar todo mundo aí essa emenda que eu propus, a lei orgânica, vamos ver esse projeto de resolução que muda o regimento interno e vamos aí ver se a gente consegue acabar com esse recesso do meio do ano, que eu acredito que a população de Ilha Solteira não é só a população de Ilha Solteira. Nós podemos observar aí que o Brasil inteiro tem falado dessa questão de 2 recessos. E eu acredito que todos os vereadores dessa Casa de Leis pensam da mesma forma. Talvez foi a oportunidade de eu não ter procurado os demais para subscrever
assim, o projeto de resolução, a emenda à lei orgânica. Então, eu acho que é o momento de nós estarmos aí mostrando para a população de Ilha Solteira que 280, 290 dias aí é pouco para nós trabalhar. Vamos aumentar mais 30 dias aí e vamos acabar aí com esse recesso do meio do ano. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobres pares. Eu gostaria apenas, vereador, se o senhor me permite, apenas um pequeno detalhe. A Câmara ela sempre tem trabalhado para fazer uma economia e sempre tem sido assim em todos os anos, mas só uma pequena correção, não falha do senhor, mas o senhor deve estar pautado pelo Jornal da Ilha, e a Câmara não gastou 35%, ela deixou de gastar 35% daquilo que é direito, então ela gastou 65%, só uma correçãozinha de informação. Bom, a próxima inscrição é do vereador Dr. Emanuel Zinese. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, plateia que nos escuta. Bom, eu gostaria de dizer aqui, primeiramente, o Beto, ele até falou, obrigado aí pelo elogio, que realmente a nossa casa aqui, a economia que se faz, depende de cada setor. E hoje, quando eu vi as matérias que saíram em relação à economia que a casa teve, eu fiquei contente, não surpreso, porque nós já estávamos conversando, o Tonico. Então, cada setor daqui que economiza, a cada funcionário que deixa de gastar alguma coisa sem precisão, realmente isso reflete. E mesmo em todos que trabalham em conjunto. E o Tonico, como a gente chama aqui, o Antônio Paulino, ele é uma pessoa extremamente profissional, uma pessoa que realmente a gente pode confiar, de um gabarito assim extremo, e que os presidentes que passam aqui sabem que a qualquer problema ele está ali e ele realmente consegue nos dar a orientação necessária para que ocorra essa economia da melhor forma possível. Então, eu gostaria de uma forma geral, mais uma vez aqui, reforçar e parabenizar a todos os funcionários que ajudaram, a todas as pessoas da Câmara que ajudaram que essa economia fosse feita, e em especial ao Tonico e ao Ronaldo, que trabalham no setor aí da finanças da casa. Eu gostaria aqui de parabenizar, estou vendo a Ângela aqui, a Ângela e o Dr. Carlos Eduardo, que têm feito um trabalho excelente na saúde, e agora nesse momento de transição em que o Hospital de Base está vindo, eles estão assim correndo com toda a documentação que é necessária, com todos os atos aí que é necessário para que realmente esse processo dê certo. Então a gente vê que a Ângela não para, e além de tudo, ela e o Carlos Eduardo têm que estar em todas as reuniões aí que são necessárias. Então, gostaria de parabenizar os dois, dizer que o HB, o pessoal responsável pela diretoria, eles vieram a semana passada, vieram cerca de 19 pessoas, ficaram 3 pessoas para poder estar tomando conhecimento de cada setor, e assim vão vir 3 essa semana, 3 a próxima, para cada um verificar o setor que é da sua competência, fazer uma análise para depois estar efetivando realmente, eu acho que a partir de março, a vinda realmente do HB. Então, gostaria de parabenizar vocês novamente, a prefeita e a Ziló também. A gente já sentiu que vários pacientes que nós estávamos com dificuldade para poder estar encaminhando, ou que já tinham sido encaminhados até para Araçatuba, que voltavam sem ter o tratamento, nós já estamos conseguindo encaminhar com bem mais facilidade para o Hospital de Base. Então, eu gostaria de parabenizar essas pessoas e dizer que essa luta que vocês estão tendo, que nós também estamos apoiando, isso está sendo visto e que vocês têm um grande mérito aí nessa luta. Obrigado, boa noite. Não.
Bom, vamos dar então início à ordem do dia. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 10/2006 com seus pareceres. Calma, Bela. Projeto de Lei 10/2006 dispõe sobre a criação de empregos públicos temporários no quadro do Magistério Municipal, no quadro de pessoal da Prefeitura e da outras providências. Projeto de lei de autoria da Prefeita Municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Estando presentes nos termos do artigo 89, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Darley de Barro Júnior, e os membros Mitsuru Oda e Luiz Otávio Colos de Paula, nos termos do artigo 77, inciso 1, letra A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilha Solteira, opinaram pela legalidade e aprovação do projeto de decreto legislativo. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela aprovação. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos também pela aprovação. Coloco em discussão os pareceres. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei 10/2006. Em discussão o projeto. Em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 10/2006. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 11/2006 com os seus pareceres. Projeto de lei número 11/2006 dispõe sobre denominação de vias públicas no loteamento residencial Nova Ilha e dá providências correlatas. Autora, Prefeita Municipal, Odília Jantomassi Gomes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, estando presentes nos termos do artigo 89, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Darley de Barro Júnior, e os membros Mitsuru Oda e Luiz Otávio Colos de Paula, nos termos do artigo 77, inciso 1, letra A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilha Solteira, opinaram pela legalidade e aprovação do projeto de decreto legislativo. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela aprovação. Parecer da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, também pela aprovação. Coloco em discussão os pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, coloco em discussão o projeto de lei 11/2006. Em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto de lei 11/2006. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 11/2006. Bom, na explicação pessoal, o primeiro vereador inscrito é o Dr. Emanuel Zinese. Então, nosso próximo inscrito, o Dr. Darley de Barro Júnior. Com a palavra, Dr. Darley de Barro Júnior. Bom, senhor presidente, nobres colegas,
Apenas citar algumas indicações, alguns projetos que nós fizemos e foram lidos hoje nesta sessão. Nós tivemos em Brasília, há semanas atrás, verificando, a pedido do nosso amigo Sebastião Arosti, o procedimento para legalizar e autorizar os ônibus da Prefeitura Municipal que transportam os alunos universitários. Vocês sabem que a Prefeitura, no ano passado, comprou alguns ônibus e, de forma definitiva, resolveu a questão do transporte universitário, que, infelizmente, na época do prefeito Dilson César, não estava resolvido. E nós tomamos conhecimento que foi publicada uma resolução, a 1166, onde dispensa a obrigação da Prefeitura em realizar pedidos à Agência Nacional de Transportes Terrestres para o seu transporte universitário. Então, estivemos lá em Brasília e estou oficiando a prefeita, oficiando ao próprio Sebastião Arosti, para que eles deem ciência à Polícia Rodoviária da nossa região, uma vez que o ano passado, infelizmente, algumas vezes, os veículos da Prefeitura, os ônibus da Prefeitura foram presos por falta desse conhecimento. Então, existe essa resolução, é uma espécie de uma lei, que dispensa a obrigatoriedade da Prefeitura em fazer um pedido de autorização à polícia. Também, nós fizemos aqui um anteprojeto de lei. Esperamos que a prefeita possa, com a sua assessoria, encampar o projeto, que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no município de Ilha Solteira. Em resumo, nós estamos propondo aqui que a prefeitura possa criar uma lei, e esta lei, estando em vigência, empresas privadas desse município estariam patrocinando o evento e, em troca do patrocínio, não teriam somente a publicidade da marca da empresa, mas teriam também um desconto, uma dedução do imposto de renda, no caso municipal, do IPTU e do ISS. Isto é para que nós possamos também colocar em atividade o auxílio cultural, que já existe há 4 anos. No sábado, à tarde, às 15 horas, eu estive na Casa da Cultura, a pedido e convite do meu amigo, Sr. Percival, acompanhando os ensaios da orquestra da Prefeitura. E lá, pude observar a beleza do trabalho deles, o espetáculo que estão preparando. Inclusive, nesta reunião, além de observar o trabalho, estivemos propondo a eles a criação de uma associação. Algo que nós estamos realizando também para a banda. Eu vejo aqui o Rodrigo, músico também desse município. Então, nós estamos criando a mesma coisa para a orquestra. Uma vez que, desta forma, a orquestra poderia estar administrando a sua própria verba, recebendo um dinheiro da Prefeitura Municipal, ou fazendo parcerias com empresas privadas, com o governo do Estado e com o governo federal. A ideia foi bem aceita. Também existe a possibilidade da Prefeitura já de imediato estar fazendo um convênio com a Fundação Cultural, e a Fundação Cultural apoiando a Orquestra Municipal, tudo
para poder facilitar o trabalho daqueles artistas. Tem aqui também o que o Beto já acabou de citar, que é o orelhão lá do bairro Novo Horizonte. E agora eu acho, é o ponto de ônibus lá perto do orelhão do Novo Horizonte. Agora eu acho que sai, porque nós dois pedimos, né? Agora aí sai, reforça um, reforça o outro, né? Tem também aqui um pedido para sinalizar com placas a rua Rio Guaíba, ali no bairro Morumbi, e também a providência da limpeza da área verde no bairro Morumbi, na Alameda Rio Grande do Sul. Então, são alguns pedidos que nós fizemos à prefeita. Nós esperamos que ela possa colocar em prática, uma vez que é o benefício da cidade, benefício dos cidadãos ilhenses, principalmente este ponto de ônibus ali no bairro Novo Horizonte, perto do CDHU, onde eu e o Beto pedimos. Ali as pessoas se queixam que tem crianças, tem adolescentes que querem ir para a escola, ou querem sim, vir até a cidade, e não tem um local apropriado, por causa de chuva, por causa de sol. E eu acho que a prefeita deveria dar uma atenção especial nesse pedido, uma vez que as crianças têm dificuldade de tomar o ônibus, uma vez que o local fica totalmente impraticável naquele momento de chuva, de sol, e isso facilitaria o acesso a essas pessoas. Basicamente é isso, presidente. Obrigado e boa noite a todos. A próxima inscrição é do vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas e à colega Tereza. Boa noite à plateia que aqui se encontra nessa Casa de Leis. É um prazer tê-los aqui. Quero também comentar aqui os ouvintes da rádio comunitária. Presidente, eu também não podia deixar de vir aqui falar a respeito dessa matéria que foi colocada no jornal, que quando nós estamos destoando que infelizmente da média nacional, de se ouvir falar bem de um poder legislativo. Infelizmente, as últimas notícias envolvendo os órgãos tão respeitáveis não são tão boas igual a gente esperava. Então, quando a gente vê sair na imprensa alguma coisa que fala bem, a gente tem que enaltecer ao trabalho de todos. Eu estou na casa há mais de 5 anos e tenho certeza que essa Câmara sempre foi um exemplo de economia, um exemplo de uma Câmara que com certeza era privilegiada em muitos aspectos. Uma Câmara que sempre houve embates políticos. Eu estou falando do meu caso, 5 anos para cá, mas sempre existia um respeito entre os pares. E com certeza o quadro de pessoas que aqui trabalham também é digno de menção honrosa. Então a gente, de um presidente da Câmara se não tivesse um quadro de tão alto nível igual tem essa Câmara. Outra coisa também, presidente, foi a respeito de uma indicação que eu fiz aí. É um problema que já se arrasta há algum tempo. Existem algumas normas ou alguns regulamentos que têm que ser cumpridos pela lei, tem que ser respeitados a lei, que às vezes não é igual a gente quer. Existe um problema que eu acho que, felizmente, ainda não teve um problema de grande monta, mas a gente tem que primeiro prevenir para depois remediar, que seria a construção de um quebra-mola ou alguma coisa para reduzir a velocidade daquele balão ali perto da Quipão. Ali é um lugar que vive cheio, ali é um lugar que já teve alguns acidentes que felizmente teve acho que um fatal, né, do filho daquele Alcindo, mas a gente teme porque que venha a ter acidentes mais graves do que aquele, ou maior números, né? A gente não quer que se repita esse negócio. Então, existe essa ideia de fazer uma coisa lá, desde a gestão do Dilson. Eu sei que o Dilson teve boa vontade até, mas esbarrou em algumas coisas que a gente desconhece, que infelizmente não foi feito. E agora a gente está voltando a pedir, está reiterando esse requerimento,
agora pela primeira vez agora nesse governo. Então a gente espera que, já tive hoje, através da nossa assessoria, tentando falar com o doutor Evandro, para colocá-lo a par desse problema, que eu tenho certeza que ele já sabe. Mas a gente tem que, às vezes, dar a mão aí aos poderes, os três poderes, para que saia algo de benefício para a população. É isso, presidente. A gente tem que tentar fazer alguma coisa, tá? Alguma coisa que vá de encontro aos anseios da população. Obrigado, boa noite. Bom, eu gostaria também de parabenizar o doutor Emanuel pela presidência da Câmara no ano passado, pela economia que foi feita. Nós, quando se fala aqui em percentual, deixando de gastar 35%, estamos falando de cerca de 1 milhão que deixou de ser gasto, que está aí à disposição do município, nessa Câmara que tem trabalhado com muita seriedade quanto à questão financeira. Uma diária de um vereador, nosso município, de viagem a R$ 165 desde 96, enquanto por aí as diárias chegam a R$ 500, R$ 600. Então a Câmara tem trabalhado com o pé no chão e fazendo economia. O ano passado foi um ano muito bom e esse não será diferente, tendo pessoas à nossa volta com competência para trabalhar com a gente, como nós temos aqui no nosso setor financeiro, pessoas competentes, pessoas que nós realmente possamos confiar. Eu gostaria só de parabenizar o doutor Darley também. Eu estive até conversando com a Iris em uma indicação que ele fez para que se fosse formado as comissões no início do ano, do Festival Gospel, da FAPIC, para que as comissões sejam formadas, para que tenha maior tranquilidade para trabalhar. Eu achei isso muito interessante. Sempre é uma correria para formar a comissão. Às vezes formamos assim meio que de última hora e acabamos tendo alguns problemas, né? Eu queria também aqui parabenizar a Júlia, que é funcionária aqui da Câmara, que está fazendo aniversário hoje. Em nome de todos nós aqui, todos os funcionários, queremos desejar a ela muitas felicidades, que seja ano de vitória e bênçãos sobre a sua vida, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que sempre têm estado conosco aqui na Câmara Municipal, que vocês possam sempre estar aqui prestigiando. A presença de vocês para a gente é muito importante. Quero agradecer, eu não costumo citar nomes, mas eu gostaria de agradecer em especial a doutora Marilza, líder do PP, presidente do Partido Progressista, que tem sempre dado um apoio para a gente aqui na Câmara, com a sua presença e sempre com a palavra de incentivo. Muito obrigado, doutora Marilza. E eu só queria terminar a sessão hoje parabenizando o doutor Darley por uma decisão importante que ele tomou. Ele traz no seu dedo uma aliança de compromisso, simbolizando uma perene união, e esperamos que muito em breve sejamos agraciados com a celebração de um enlace matrimonial. Não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa noite.